Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20/5, é do volume 1, a dor dos pecados. Agora voltando Jesus, dizia-lhe: Amado, amado, amado meu Jesus, dai-me a dor dos meus pecados. Assim, os meus pecados, consumidos pela dor, pelo arrependimento de te ter ofendido, podem ser apagados da minha alma e também da tua memória. Sim, dá-me tanta dor porquanto ousei ofender-te. Mas bem faça que a dor supere isto. Assim, poderei me estreitar mais intimamente em ti, intimamente a ti. Lembra-me que uma vez, enquanto eu estava dizendo isso, meu sempre benigno Jesus me disse: Já que tu desgosta tanto de me ter ofendido, eu quero que você se disponha a fazer você sentir a dor dos seus pecados. E assim veja como o pecado é feio e que dor acerba meu coração sofreu. Então é interessante que, né, esse modo de Jesus, né, de trabalhar com as almas, nessa questão do arrependimento, né, porque aqui essa questão da contrição, do arrependimento dos pecados, sentir a dor, né, é que a contrição perfeita é quando você sente dor, né, aquela dor de ter ofendido a Deus, né, não é aquela dor que a pessoa pensa, eu pequei, posso me condenar. Não é uma dor pensando em si, isso não é, né, um verdadeiro arrependimento, né? Está se preocupando com a sua própria alma, mas a verdadeira contrição e dor, né, ali, arrependimento pelos pecados, é essa quando você vê que ofendeu a Deus, quando a sua dor que você está sentindo é a dor de ter ofendido a Deus. Então, assim, né, que uma das coisas, assim, que Jesus se serve da cruz, né, e dos sofrimentos que Ele permite na nossa vida, quando a gente vê esses castigos, a cruz que Ele envia, que Ele permite, né, é justamente para isso, né, para a gente enxergar, né, o pecado, né, que a gente está cometendo, ver o erro que a gente está, né, ali, os caminhos errados, né, que estamos trilhando, as decisões erradas, né, e, e é muito interessante, porque ele permite, né, pelo que eu entendi, assim, né, eu li mais cedo esse trecho e fiquei meditando, não consegui, né, gravar o dia todo, não consegui gravar, só agora que eu consegui mesmo, mas durante o dia eu fiquei só pensando nesse trecho, né, essa questão da dor, dos pecados. Eu fiquei pensando, mas Jesus, como é que é isso, né? A pessoa chegar a sentir essa dor do pecado e me veio na mente sobre essa questão sobre a cruz, né? As cruzes que ele manda, ele envia, né? E pelo que eu entendi assim, eu meditando durante o dia pensando nesse trecho, é uma das coisas que ele se serve da cruz, né? Que ele envia como a Aline já falou, para despertar a alma, né? Fazer ela enxergar que aquele pecado, aquele caminho que ela está trilhando, né, aquele ato que ela está fazendo, ela está ofendendo a Deus, é fazer ela entender o quão ingrata ela está sendo. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ainda estava aqui tentando entender o que Jesus estava me falando sobre isso. Ainda estou aqui meditando, estou falando aqui para ver se sai, entendeu? Aqui o entendimento do que eu estava conversando com Jesus, né? Ainda estou aqui tentando assimilar, né? Tô gravando aqui, mas tentando assimilar. E assim, né? E ele manda a cruz, né? Passar por sofrimentos,
justamente para a alma, né, ter essa contrição, passar por essa dor, porque aqui Luísa está pedindo, Jesus me dá, né, o sofrimento, a dor, eu senti a dor dos meus pecados. Então, como é que foi para ela viver essa dor, né, para sentir essa dor aqui, ó, dar-me a dor dos meus pecados, ela quer sentir a dor, né, os meus pecados consumidos pela dor. Então, me dá a dor, quero sentir essa dor. Então, como é que ela vai sentir essa dor se não for por meio de um sofrimento que Deus envie? Você está entendendo? Então, para a alma compreender o quanto ela está ofendendo a Deus, ele tem que enviar as cruzes, sofrimentos, né, castigos, para ela poder se dispor a sentir, né, a dor dos pecados, né, para ela entender que ela, né, tá ofendendo a Deus, ela tá pecando ali, ela tem que sentir a dor dos pecados, né? Então, para ela despertar e sentir essa dor, sair dessa letargia, ele tem que enviar as cruzes, os castigos, né? Por isso que ela pediu, eu quero sentir essa dor, mas como é que ela vai sentir se Deus ali não dispor ali a alma dela, né? E é por meio do sofrimento, de dores mesmo, de cruz, né? Tanto aqui que ela sofreu aqui, né? Ela foi aqui, se eu não me engano, foi crucificada, né? Ela teve que sofrer mesmo, né? Ali para poder sentir essa dor. Então, assim, que incrível que aí depois Jesus fala, né? Para dispor a alma dela a entender, né? Ó, já que você desgosta de ter me ofendido, eu quero que você se disponha, ó, a fazer você sentir a dor de seus pecados. Dispor, então, como é que Jesus faz para dispor a nossa alma? A sentir, né? A ver que a gente ofendeu um Deus tão bom, né? Ele vem dispor, é, trazendo, ó, no caso de Luiz aqui, né? Ele tá falando aqui, ó. Se passo o mar, no mar tu estás. Embora não te veja, piso a terra e estás debaixo dos meus pés, pequei. No entanto, né, Jesus fala, chorando, né? E de voz baixa acrescentou, quase chorando. No entanto, te amei e ao mesmo tempo te conservei. Então, olha só, para dispor a alma dela, né? Olha só o que ele fez, né? Trazendo essa luz, né? Ali. Você, né, conservei sua vida enquanto você peca, né, aonde você vai, porque tudo contém Deus, né, tudo Deus está presente em tudo, né, a gente vive da vida dele, né, é a vida dele dentro de nós, né, e fora de nós, né, e tudo que a gente ali, vamos dizer, usufrui aqui nesse mundo, né, é ele né, que dispõe tudo, né, ele está em todas as coisas, então o chão que a gente pisa, né, ele está presente, né? Nos céus, na luz. Então, a gente está caminhando nesse mundo aqui, usufruindo de todas as coisas de Deus, né? Para ofender. Então, está se servindo da vida de Deus, das coisas que Deus criou, né? Para o homem, ali das coisas de toda a criação, se servindo dos bens de Deus, de tudo que Deus fez para ofender a Ele, né? Então tá roubando as coisas de Deus. Então se tá falando aqui, ó, piso a terra e está debaixo da terra, né? Ó, se passa o mar, tu estás. Então ele tá por toda parte, né? Então a alma em pecado, né? Quando tá no pecado e ali tá vivendo a sua vida e não sente remorso nenhum, dor nenhum, né? Nem passa pela cabeça ali, né? Ela tá tão na letargia que ela não nem presta atenção, né? Que, que ela tá ofendendo a Deus, nossa, nem percebe, sabe? Nem passa pela cabeça, né? Que aonde ela vai, com os pecados que ela tá fazendo, os atos que ela tá fazendo, ofendendo a Deus, aonde ela vai, né? Ela tá se servindo de tudo, de toda a criação, tudo que Deus criou, né? Para ofender a Ele com os pecados. Ela tá se servindo de tudo, né? Da luz do sol, né? Ela se serve da luz do sol que Deus criou, né? Serve desse bem para ofender a Deus na luz do dia, né?
para cometer os seus pecados, né? Então se serve né, da criação do homem mesmo, os pensamentos, da vontade, a inteligência, a memória para ofender a Deus. Então não tem nenhum reconhecimento para com Deus e ofende a Deus mesmo, né? E aí ele fala aqui, ó, mesmo diante de tudo isso, ó, enquanto você serve da minha vida, das minhas coisas, né? Você está se servindo para cometer esses pecados para me ofender, mesmo diante de tudo isso, né? Olha que ele falando, eu te amei. No entanto, ainda assim te amei, olha só. Né? E no entanto, ele não deixa de nos amar e ao mesmo tempo conserva. Já pensou, gente? Conserva a vida daquela pessoa, né? Conserva a vida da pessoa que está pecando, ofendendo a ele. Imagina, né? Então, assim, ele se serviu dessa luz, desse conhecimento, e é isso que ele faz. Ele procura trazer, né, no dia a dia, né, das almas, na vida de cada alma aí, que estão, né, distraídas com as coisas do mundo, é isso que ele se serve, né? O que ele está falando aqui, ele faz com todas as almas, se a gente for prestar atenção, nas almas que estão afastadas dele, né, nas almas que estão em pecado, ofendendo a ele, que está sendo ingrata. Então, ele faz isso o tempo todo nos acontecimentos, se serve dos acontecimentos, se serve de situações, se serve de pessoas, na sua palavra, para falar tudo isso para a alma, para despertar a alma e dispor a alma a sentir a dor, a enxergar, né? Porque ela está cega, né? Está caminhando aqui, cega, 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 e despertar, tirar essa alma da letargia, né? Então ele se serve de tudo, todos os meios, né, derramando sua luz, inspirando as almas, para que ela, né, desperte, acorde e veja, né, que elas estão ofendendo a Deus, né, enquanto Deus está conservando a vida dela, né, um Deus que ama está ali amando, amando, amando e não está recebendo o retorno, né, ali, né, ser grato, não está recebendo a glória devida. As almas estão, né, roubando a glória de Deus, roubando Deus constantemente. Então ele se serve, né, principalmente assim, dos sofrimentos para fazer essa alma sentir a dor do pecado, né? E despertar elas e ver o que, que ela está fazendo, né? Muito interessante que eu estava pensando nisso, né? Estou aqui tentando entender aqui, meditar bem sobre essa questão, né, do que Jesus está falando. E aí então ele dispõe a alma, né? Vai dispondo, ele tem que dispor a alma a poder, né, passar por essa dor, né? Então, essa contrição perfeita tem que se dispor para isso, tem que querer, né, também se dispor, ter disposição. Aí, gente, eu lembrei, ontem meu esposo, ele estava assistindo um podcast, né, que aquele menino, aquele rapaz, o Pablo Marçal faz. E aí o convidado dele era aquela Tammy, né, que era Tammy Gretchen, né, aquela que mudou de sexo. E aí o meu esposo veio falar para mim que ela tinha dito que alguma coisa que Pablo Marçal, né, comentou com ela sobre isso, né, sobre a criação, né, que Deus fez o homem e a mulher, essa questão da mudança do sexo dela, né? Eu não sei, eu não vi direito o vídeo não, ele que me estava falando. E aí ela disse que se Deus falasse com ela, né, chegasse para ela e falasse, viesse falar com ela, dissesse para ela que eu não te criei assim, ela disse que mudaria. Não pensava, mudaria na hora, sem problema nenhum. Ela desfazia tudo o que ela tinha feito. E aí eu pensei assim, eu disse, meu esposo, mas como assim? Né? Você pode, como assim que Deus falar com ela? Porque Deus vive falando com ela, você pode ter certeza que Deus inspirou a ela, enviou luzes e se serviu de todos os meios para falar com ela, mas ela não quis ouvir. Ela não tinha disposição a isso, né? Ela tinha que dispor a alma dela para ela poder entender que aquilo não agradava a Deus que ela estava fazendo, né? As mudanças que ela estava fazendo, né? Desfigurando totalmente a criação de Deus, né? O que Ele criou, né? Então desfigurou totalmente, né? E ali, e ela não. E aí ela falou assim, eu acredito em Deus e eu amo, né? Tenho fé nele. E isso ele me dizendo, né? E assim, minha tia é evangélica,
e eu, né, sei do que está dizendo na Bíblia. Aí eu disse, né, mas se ele vier, eu disse, como assim? Tá dizendo, né? A verdade tá aí, ela sabe que isso é errado, então por que fez? Né? Então, assim, você tá entendendo? Porque ela não tem disposição. Então, meu filho, ela sabe da verdade, tá dizendo minha esposa, ela sabe da verdade, mas ainda assim fez, né? Eu não consigo nem entender o porquê que ela disse, que se Deus ele vier falar comigo, né? Vier falar comigo, ele vier falar, filha, não te criei assim. Mas ele fala, tá lá na palavra, tá escrito, é como se ela não acreditasse que ali é Deus falando, a palavra dele precisava ela quis dizer assim, que ele tem que estar ali, né, presente, né, ali visivelmente, não sei, acho que era isso que dizer, né, aparecer para ela e dizer, eu não te criei assim. Mas só que ele vive constantemente falando, né? Constantemente ele fala, eu falei para você, com certeza, Deus até hoje não se cansa de falar com ela, mas ela não tá ouvindo ele, não presta atenção, porque ela não tem disposição a uma coisa que ela já queria fazer. E ela não tem arrependimento nenhum disso. Ó, ela sabe que é errado. Ela diz que sabe o que está escrito na Bíblia, ela sabe da verdade, ela sabe. Mas eu não sei o que está acontecendo, ela está esperando Deus falar isso para ela, diretamente para ela. É como se ela dissesse assim, eu só acredito se ele vier ele pessoalmente me dizer. Né? É como se estivesse desafiando a Deus. E ela assim, não tem problema nenhum. Mudo na hora, assim, nenhum problema. Eu tenho uma pegada, eu tenho apego a isso, ela dizendo. Não sei o que se passa na cabeça. É uma confusão, né? A pessoa, a sua vontade, é uma confusão que nem ela mesma entende porque ela faz isso. Nem ela sabe, né? É uma confusão na cabeça da pessoa que nem ela sabe o porquê disso, né? Porque ela fez isso, não sei. Mas assim, né? Mesmo ela sabendo da verdade, ela fez, né? E ela não sente remorso nenhum. Ela não sente dor, né? De estar ofendendo a Deus, né? Ela tá indo ali contra, né? Vamos dizer assim, a lei da criação que Deus fez. Ela desfigurou totalmente, né? A criação de Deus, né? Ali, né? Nela e desfigurou completamente, né? Destruiu, né? Com a sua vontade humana. Então, assim, e ele, né? O que que eu tô querendo dizer com isso, né? Que com certeza Deus enviou, né? Falou com ela inúmeras vezes para ela não fazer isso, falando para ela que ele não fez ela assim. É tanto que ela conhece que na palavra que fala, ela conhece a verdade que tem lá na Bíblia, né? Que isso não é correto, né? E Deus criou homem e mulher, né? Homem e mulher, né? Então, assim, e ela não sente remorso nenhum. Olha, se ele vier me falar, eu mudo, mas assim, sabe? Sem nenhuma. Não tem consciência do erro, não sente dor nenhuma, né? Não entende, né? Então tá se servindo da vida de Deus para ofender a ele e ela não sente, não percebe, não vê que está ofendendo a Deus, não tem ideia, sei lá do que se passa, sinceramente. Né? Eu tava pensando, nem ainda tô aqui, né? Esse trecho aqui tá me fazendo, assim, pensar muita coisa, assim. E me lembrou disso, né? E aí, é como Jesus está falando, a alma tem que se dispor, né? É assim, e Jesus falou, Deus falou, enviou muitas luzes para ela, inspirações, se serviu de pessoas, de situações para mostrar para ela que ela não fizesse isso, que aquilo não agradava a ele, que aquilo ofende a ele, mas ela não ouviu, porque ela não, né, ela já estava decidida, a vontade dela era fazer aquilo, né, era a vontade dela, ela já tinha decidido, já estava aquilo alimentado no coração dela. Então, assim, ela não tinha disposição para ouvir a voz de Deus aqui, como Jesus está falando, para isso, para você sentir a sua dor, você tem que se dispor. Aqui, ó, para você sentir a dor de seus pecados, aqui, ó, eu quero que você se dispõe a fazer você sentir. Então a alma tem que querer, a alma tem que se dispor, né? Para poder, né, sentir a dor dos pecados. Então, no caso da Tami, né? Ela não tem disposição. Não tem disposição para sentir a dor do pecado. Ela não sente remorso nem dor nenhuma.
né? De tal forma, mesmo ela conhecendo a verdade, ela não sente a dor dos pecados, né? E Jesus deve enviar com certeza sofrimentos, cruzes para ela, né? Para despertar ela aí. E ela tá tão, né, distraída e cega que ela tá esperando, né, Deus falar com ela. Aí, né, como ela falou, ali falar mesmo, escutar a voz dele ali, eu acho que ia aparecer para ela, né? Ela deve estar esperando isso para poder fazer essa mudança, acreditar mesmo, né, que é Deus que falou isso. Não sei o que se passa, né? É bem confuso, né? A cabeça do ser humano na sua vontade é muito, meu Deus do céu, né, é muito confuso, é muito doente a mente de uma pessoa na vontade humana, né? Muito distorce as coisas assim. É uma pessoa que é fria, né? Não sente dor, não. Arrependimento, né? Não vê que tá pecando, pra ela tá tudo certo, né? Então, não se, nem é como tá dizendo, tá vendo? Ela tá se servindo de tudo, né? Ali é a vida de Deus, né? A vida de Deus ali, Deus está conservando a vida dela enquanto ela está servindo da vida de Deus para pecar ali, desfigurando a imagem e semelhança de Deus nela, desfigurando completamente, né? E se servindo, tá aí, né? Tá, Deus está conservando. No entanto, ela tá lá, né? Ofendendo a ele, pecando, ofendendo, né? A Deus, e aí ele continua amando, ele continua ali conservando a vida dela todos os dias, providenciando o necessário ali para a sobrevivência dela, conservando ela e não deixando de enviar luzes com certeza ali, cercando ela para ela despertar, mas, né, tá distraída, não tem disposição, e quando a alma não tá com disposição, ela não vai sofrer, não vai sentir dor, né, dos pecados, não vai, né, entender, não vai assim, essa luz não vai chegar, né, não vai penetrar no coração, porque ela não tem disposição, né, é isso que eu tô entendendo aqui desse trecho. Aí até daqui que continua. No entanto, te amei e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isto, e eu o repetia junto com ele, fui surpreendida por tal dor pelas ofensas feitas que caí com o rosto por terra e Jesus desapareceu. Tá vendo? Depois dessa luz, né? Depois do que ela dispôs, ela, né, sentiu a dor. Então ali, né, com essa luz que Jesus trouxe, desse conhecimento, né, do pecado, né, das almas se servir, né, no caso aqui ele mostrou para ela, né, que ela está servindo da vida dele para ofender a ele, e no entanto ele estava conservando, e assim ele faz com cada um, né, com todas as almas. E aí para dispor a alma, né, a sentir a dor. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que compreendi. Nas primeiras palavras compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente. Tá vendo? Então é isso que ele está falando. Ele está em todas as coisas. Ele está presente, né? E fala de Deus em todas as coisas, mostra essa imensidão, a grandeza, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em todas as coisas. Sem que pudesse escapar dele nem sequer a sombra do nosso pensamento. Compreendi também o meu nada em comparação com a majestade tão grande e santa. Então, assim, nada escapa de Deus. Né? As pessoas pensam que parece que Deus não está vendo, né? Eu vou fazer aqui, ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, né? Ninguém sabe o que está se passando na minha mente, né? Talvez ela está dizendo ali, né, essa moça, a Tami. Talvez ela esteja dizendo assim, tudo bem, eu mudo, tanto faz, eu não tenho... Mas a gente sabe o que se passa dentro dela, né? Então, assim, para as pessoas de fora ali naquela entrevista, ela estava dizendo uma coisa, mas Deus sabe o que estava se passando dentro dela, né? As verdadeiras intenções, né? Ali dentro. Então, assim, nada escapa, né? Então, não escapa, né? Os pensamentos dela, a vida de cada um de nós. Não adianta a gente querer esconder, né? Não pode esconder das pessoas, mas de Deus nada escapa, né? Ele está presente, né? Ele está ali, né? Ele está ali conservando, está ali junto, está ali, a vida dele está ali e a alma está lá ofendendo a ele, zombando de Deus, roubando, né? A glória de Deus, roubando Deus constantemente. Isso é muito sério, né? Meu Deus, já pensou?
Meu Deus do céu, Deus ali, já pensou Deus ali, né? Junto presente, conservando, olhando para aquela alma toda desfigurada e ele conservando aquela alma. Ele vendo aquela alma ingrata, né? Sendo ingrata para com ele, usando da sua vida, da vida dele, né? Para devolver para ele, enquanto ele está amando, está devolvendo ofensas e ingratidões. É muito grave mesmo. É muito amor de Deus. No entanto, ele continua conservando, né? Ele não desiste porque ele quer a salvação de todas as almas, né? Todas as almas. Né? Na palavra pequei e compreendi a fealdade do pecado, a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofender. É uma ousadia mesmo, né? É uma ousadia, porque é Ele que conserva, Ele que nos dá a vida. Então, a pessoa, né, ofender o doador da vida é muita ousadia, né? É como tem um trecho que ela fala, né? Como é que pode um vermezinho se achar? Um vermezinho se achar alguma coisa, né? Um vermezinho, um nada. Nós somos um nada. E a gente tem essa ousadia de ofender, né, o doador da vida, o que nos dá a vida, que nos conserva. É muito atrevimento e ousadia mesmo, né, da nossa parte. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer, e ainda assim amei-te e ao mesmo tempo mantive-te, meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendi o amor imenso que o Senhor me tinha, no ato mesmo em que eu procurava ofendê-lo, né? É muito amor mesmo. Nossa, ver quantas almas estão nesse estado assim, né? Meu Deus do céu. E Deus ali, né? Todos esses castigos, as cruzes que envia para isso, para despertar essas almas, para chegar, para que essa luz penetre, para essa luz penetrar nos corações, para elas se disporem, ter essa disposição, para ter essa compreensão aqui que Luísa teve, né? E mesmo matava. Ah, Senhor, como você tem sido bom para mim, e eu sempre ingrata e tão ruim ainda. Lembro que cada vez que vinha era um alternasse, ora perdia-lhe a dor dos meus pecados, e ora a crucificação. E também outras coisas, como amanhã, enquanto me encontrava em meus acostumados sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a balas e que assim que expirava ia ao inferno. Oh, quanta pena dava Jesus a perda daquela alma! Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo mundo, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena, nosso Senhor usaria todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Então, assim, isso aqui também é outra coisa. Lembrei aqui, né, que não tava nem sabendo, assim, porque nem esses dias eu não tô nem olhando muito, assim, essas coisas de notícia na internet, sabe? Mas aí sempre é meu esposo, né? Jesus sempre se serve do meu esposo para trazer as coisas, os acontecimentos, né, no mundo. E aí, meu esposo veio trazer, né, que o presidente do Irã morreu, né, o helicóptero dele caiu. Aí ele me mostrando os vídeos das pessoas, umas pessoas comemorando e, sabe, e se alegrando com a morte dele e, né, fazendo memes que, né, eu escrevendo para Deus, né, não esquece do outro e botando o presidente do Brasil no meio, né. Assim, fazendo esses memes, essas piadas, assim, muito sem graça, né? Muito assim, me desculpe, mas idiotas, né? Umas coisas tão idiotas. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, meu filho, olha, eu sei que ele estava fazendo muita coisa errada, muita maldade, mas eu não consigo entender porque essas pessoas se alegram com a morte dele. Porque mesmo ele sendo, né, o que ele era, o que ele estava fazendo, ele é uma alma, né? Ele também foi criado por Deus, né? Ele é filho de Deus e Deus, né? Ele ama todas as almas e ele não quer perder uma alma sequer. E aí Deus sofre muito, sofre demais por uma alma que nesse estado que se encontra, a gente não sabe, né? Ali no seu julgamento particular o que aconteceu, né? Enfim.
Então, assim, eu penso na dor de Deus, né? E eu disse, meu esposo, eu penso na dor dele. Eu disse, não dá para se alegrar, sabe? É muito triste a situação que o ser humano está hoje, né? De alegrar, de se alegrar, de desejar mal para o outro, não sente, sabe? É isso. Não tem. As pessoas estão realmente assim, numa letargia, numa dormência, eu não sei, tá tudo invertido. O ser humano não sei nem explicar. Que eu fico assim assustada, né? O quanto que as pessoas desejam assim o mal pro outro, né? Assim que se alegra quando o outro se dá mal, né? Quando o outro morre, apesar de, né? Mesmo eu disse meu filho, sinceramente, eu fiquei assim assustada com o que eu vi meu esposo mostrando, sabe? Assustada. Teve até um dos meses que meu esposo ficou rindo, eu fiquei assim, eu não consigo achar graça nisso, realmente eu não acho graça nisso, sabe? Enquanto as pessoas estão fazendo e fazendo piada dessa coisa, do que aconteceu, da morte desse homem, né? Eu não vejo graça, porque eu sei o quanto Deus sofre, porque Ele não quer perder uma alma sequer. Por mais, apesar dele, por mais coisas ruins que ele tenha feito, mas ele era uma alma, filho de Deus, e Deus sofre porque Ele não quer perder uma alma. Isso que Ele está falando aqui, a dor que Deus sente, eu penso na dor dele, eu penso na dor de Deus. E aí é o que Luísa está falando aqui, ó. Ó, quanta pena dava a Jesus a perda daquela alma. Se todo mundo soubesse, ó, quanto Jesus sofre, então se as pessoas soubessem o quanto Jesus sofre, né? Mas tá vendo que as pessoas estão, não passa nem pela cabeça isso, né? Não passa, não passa. Deus passa longe. Então nessas situações, né? Não consegue. E assim, se as pessoas souberem quando Jesus sofre, as pessoas não estão nem ligando, estão tudo aí fazendo piada, em vez de rezar pela alma dele, né? Rezar por ele, né? Interceder ali pela alma dele, para que ele não se condene, para essa alma ser salva, para que essa alma se arrependa, né? Não sei. Enfim, as pessoas, em vez de fazer isso, elas estão usando do tempo, né, delas com essa notícia, usando para, entendeu? Comemorar, para fazer chacota, para dizer que já foi tarde, né? E aí, ó, isso só aumenta ainda mais a dor de Jesus. A dor por aquela alma, né? Que, né, pode se perder, né? A das almas que podem acabar se perdendo, né? Pela perda das almas, né? Porque as almas é um pedaço dele. E a dor de Jesus é maior ainda de ver os outros, né? Os seus outros filhos ali, meu Deus do céu, comemorando. Olha só que frieza, né? É uma frieza, né? Como eu estava dizendo, eu sei, eu não, que ele não era, né? Fazia muitas coisas erradas, né? As coisas que ele fazia terríveis, terríveis, terríveis. Eu sei disso. Mas o que que Jesus nos ensina, né? O que que Jesus nos ensina? Nos ensina a comemorar, a fazer chacota, né? A dizer que já foi tarde e que tomara que tenha ido para o inferno, desejando o mal para outra alma. Foi isso que Jesus nos ensinou? Não, né? Então isso aumenta ainda mais a dor de Jesus, né? É uma dor dupla. Uma dor dupla por aquela alma que, né, pode se condenar. Aquela alma que aqui, como Jesus está falando aqui, ó. Ó, quanta pena dava a Jesus a perda daquela alma. Uma alma que se perde e aquelas outras almas também totalmente assim, né? Na frieza e na maldade. Desejando o mal pro outro. Os aqui que estão vivos. Então, meu Deus, é uma dor dupla para Deus. Muito grande. E as pessoas não sentem essa dor de Deus, não, né? E aí é que Jesus faz a gente participar, né? A gente, os filhos da divina vontade, ele, né, nos traz, né? Assim como Luísa, que ele chamou Luísa, né, ali como vítima, para sofrer a dor, né, por essa alma aqui que ela tá falando, que poderia se condenar, né? E aí ele nos chama a fazer isso também, né? Ele nos faz participar e a gente sentir essa dor. Então, quando a gente vê essas situações, nesse caso, né, que o meu esposo veio me trazer, né, das pessoas comemorando, nossa, isso foi uma dor para mim. Então,
é isso, né? É assim como eu senti a dor, eu senti aquela dor também ao ver tudo isso. Então, Jesus nos chama, né? Ele faz a gente participar dessa dor, ele nos chama a sentir essa dor pelo outro, né? Para poder, pela salvação das almas, né? E para sentir essa dor, porque a gente tem esse conhecimento, né? De que Deus sofre, né? Da dor de Deus, das perdas, da perda de uma alma, que todas as almas são valiosas para ele não quer perder nenhuma, apesar dele. Não importa quem seja, Deus não faz distinção. E não é para a gente estar fazendo seleção ali, né? Só amar aquele que nos ama, só rezar por aqueles que nos faz bem. Jesus nos ensina também a rezar por aqueles, né, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos humilham, né? Por todas as almas sem distinção. Não para fazer isso que estão fazendo. Então, nossa, foi doído, foi muito triste mesmo, né? Jesus me fez sentir essa dor por essas pessoas que não sentem, né? Por essa alma em específico que fazia tantas coisas, né? Tava ali na lama, no pecado e fazia todas aquelas coisas sem nenhum remorso, sem nenhuma dor, nem sentia nenhuma dor, não tinha nenhuma disposição, né? Não sentia nenhuma dor de tantas coisas erradas que fazia. E também as pessoas ali, né, sem aquela caridade, né, para com o próximo, sem caridade, em vez de rezar por aquela alma, estava comemorando soltando fogos, né? Tinha gente soltando até fogos pela morte dele, né, do presidente do Irã. É difícil, né? É muito difícil. Então, imagina como é que é para Deus, meu Deus do céu. Quanta dor é para Deus, né? Uma dupla dor. Eu pensei nisso. O Jesus é uma dupla dor para o Senhor, tanto para essa alma, né, como para essas outras almas que ainda estão aqui, né, que em vez de rezar pela alma dele, tá ali desejando que mais que ele, né, se condene, que vá para o inferno, e comemorando na maior frieza do mundo, né, não passa nem pela cabeça, né. Ah, Jesus, isso é difícil, né. Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena ao nosso Senhor, usariam todos os meios possíveis para não se perder eternamente, tá vendo? Se toda pessoa soubesse pelo menos para poupar essa dor para nosso Senhor, né? Então, se as pessoas, né, também tivessem essa consciência, as que estão aqui, né, tivesse essa consciência e usasse todos os meios para diminuir essa dor de Deus por essa alma, então aqui, né, é como eu tô falando, nesse caso assim, né, é só aqueles realmente que entendem, que conhecem essa dor de Deus, né? Do quanto Deus ama as almas, quanto ele sofre pela perda de uma alma. E ele não quer perder nenhuma, e ele faz tudo para não perder até, né? Ali as últimas consequências ali que é para não perder essa alma, né? Então são poucos, né, que fazem aqui, ó, que ela tá falando, usaria todos os meios, né? São poucos que usam todos os meios, né, que reza por aquela alma, que intercede, que sofre, né? Aceita passar pela dor ali, sente a dor por aquela alma que não sente dor nenhuma, né? Então reza, né, por elas. É como a Nossa Senhora fala né, na lição de hoje, né? Essa mãe tem essa virtude, né, o dom da maternidade, essa maternidade divina que não faz distinção, assim como Deus, e ama a todos, sem distinção, né? E que é a salvação de todos, para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou-se seus lábios ao meu ouvido e me disse, né, aquilo: Minha filha, queres tu oferecer-te vítima pela salvação desta alma? Né? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Rezar pelas almas, ter essa maternidade, né? Essa, esse dom, né? Que só Deus pode colocar em nós, essa virtude da maternidade, como a mãe estava falando, né? Na vontade humana não tem como ter essa maternidade, é uma maternidade estéril, é uma maternidade que fica só de teoria, mas nos fatos, na prática, não existe essa maternidade na vontade humana. É o que a gente está vendo aí, né? Que a gente vê aí nas notícias, nos acontecimentos, como as pessoas reagem,
né? Não tem maternidade, é estéril, é infrutífera. Então, para a gente ter essa maternidade, ter esse amor para com todos, né? E rezar, né, pelas almas, né, e sentir essa dor, né, por essas almas, no lugar dessas almas, pela salvação delas e ofertar, né, é só mesmo, né, só a divina vontade, só Deus mesmo para nos dispor e nos colocar, né, nos dar essa maternidade, né, depositar essa maternidade divina em nós, né, porque na vontade humana é impossível ter essa maternidade, né, é impossível a gente viver. É isso que a mãe estava falando também na lição de hoje da maternidade. Eu respondi: Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que o salves e lhe restitua a vida. Quem pode dizer os sofrimentos que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como fiquei com vida. Agora, enquanto me encontrava nesse estado de sofrimentos, há mais de 1 hora, veio meu confessor para me chamar à obediência, e encontrando-me muito sofredor, com dificuldade pude obedecer, por isso me perguntou a razão de tal estado. Eu disse-lhe o fato, assim como descrevi acima, dizendo-lhe o ponto da cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e o que dava por morto, mas depois se soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Seja sempre bendito, Senhor. Então tá vendo? Que coisa incrível, né? Lindo, maravilhoso. Amém? Fiat.